Boa tarde a todos, né? Primeiro eu vou começar, acho que agradecendo ao convite da Galeria Almeida por ceder esse espaço, né? Por essa oportunidade, por esse convite, né? E também por poder dividir esse espaço com um profissional que eu admiro tanto, que é o Rodrigo. Estou aguardando ele entrar um pouquinho, estou aqui fazendo um pouquinho de hora para ele poder entrar. Na verdade, essa conversa ela acontece nesse momento por uma razão muito especial, né? Ontem a gente estaria finalizando o último dia de feira, né, da Frieze Nova York, e a Galeria Almeida estaria expondo um stand com uma exposição solo do mestre Didi. E nessa última semana a gente recebeu a notícia de que o Canal Artsy considerou um dos 10 stands mais relevantes na exposição virtual. Seria o stand do mestre Didi, seria um dos 10 stands mais relevantes da Frieze Nova York. Então, por essa razão, a gente vai fazer essa conversa, mas também quero começar também fazendo algumas reflexões, né? Eu acho que é importante a gente refletir sobre a importância desses encontros, não só pelo prazer, né, de conversar e de debater, mas também pelo estado de consciência, né, que a gente tem que ter a respeito de ter esses espaços para debate e para produção e para construção de pensamento. Apesar de que a gente vive um momento muito especial, então esses debates eles estão tendo que ser feitos de uma nova forma, né, num novo formato, e a gente está aqui se reinventando, mas de qualquer forma eu acredito profundamente, né, nos benefícios desse tipo de iniciativa, e fico ainda muito mais gratificada quando essas iniciativas elas partem do setor privado, né? Só mais uma reflexão, nós brasileiros, a gente ainda tem uma filosofia extremamente escravista e colonial, né, que quase que nos persegue como um pensamento coletivo, né, como uma coisa do inconsciente coletivo, diante de nossa própria sociedade, né? Às vezes eu faço uma reflexão e penso que a gente às vezes ainda se comporta como um estrangeiro nessa terra, de que a gente vai sugar tudo e um dia vai embora, né? Acho que o tempo da colonização já passou, o tempo da escravidão já passou, e a gente precisa devolver à nossa terra aquilo que a nossa terra nos dá, né? Que é a abundância e prosperidade. Então, acho que cada um com o que tem para oferecer precisa sempre devolver em forma de retorno social, seja com pensamento, com doação. Acho que é um tempo, a gente está num tempo de repensar essas atitudes. E assim eu tenho feito. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Darzé, e eu sou filha de Paulo Darzé, o galerista, né, dono da Paulo Darzé Galeria, uma galeria de Salvador. Há 15 anos eu dirijo a galeria ao lado de Paulo, e paralelamente eu desenvolvo, né, paralelamente à direção da galeria, eu venho desenvolvendo meu trabalho como curadora independente. E com foco, na verdade o foco das minhas pesquisas curatoriais é a arte e a cultura afro-brasileira. Então, por essa razão, eu tenho uma ligação muito forte com a obra de mestre Didi, simbolicamente e historicamente. Vou ter a oportunidade aqui ao longo dessa live de dividir algumas dessas histórias e desses momentos tão simbólicos na minha vida, em que minha carreira se entrelaça e é inevitavelmente modificada por conta desse contato com essa obra de mestre Didi, que é realmente... mestre Didi, posso dizer que funciona quase que como um portal, é uma obra que abre sempre muitos caminhos para mim e para minha trajetória. E nossa principal abordagem de hoje vai ser a obra do mestre Didi, mas também os critérios curatoriais, né? Então, quais foram os critérios curatoriais? Que primeiro eu vou convidar Rodrigo. Rodrigo vai falar um pouco, na verdade, né? Eu vou passar a palavra para Rodrigo. Ele vai falar um pouco sobre as motivações, né, dele de ter convidado a galeria para fazer um solo da exposição de mestre Didi na Frieze Nova York de 2020, que seria esse ano. Então, né, ele vai falar um pouco sobre o mercado norte-americano, ele vai explicar um pouquinho como é que está a cena em Nova York.
Ele vai falar um pouquinho sobre essa cena, né? Como é que tá a situação, quais foram as motivações, né? O que é que levou o Rodrigo a selecionar o mestre Didi, vai falar um pouco também sobre o trabalho dele no Museu Del Bairro. Você vai compartilhar um pouco com a gente quais foram os critérios que te levou a escolher, a convidar a galeria para expor o mestre Didi, como é que está um pouco, né, o seu trabalho aí no Museu Del Bairro também, que envolveria uma doação da obra para essa coleção. E aí você vai falar um pouquinho dessa mudança da perspectiva da arte afro-brasileira, né, nos Estados Unidos, enfim, acho que vou abrir esse espaço para você falar e depois eu volto com a palavra para falar um pouquinho mais sobre a obra de Mestre Didi e quais foram os critérios que eu usei para selecionar as peças para o stand. Tá legal. Boa tarde aí, gente. É um prazer estar com vocês hoje. Estou aqui em Nova York, em casa, né? Trancado em casa. E essa semana passada e essa semana, a gente, do museu, né? Já estamos trabalhando aí no telecommuting, trabalhando de casa, no home office desde o dia 13 de março, e na nossa agenda curatorial, essa semana, na nossa agenda de trabalho, essa é a semana da Frieze, né? A Frieze Nova York, que é uma feira que iria se realizar fisicamente aqui em Randall's Island. Ironicamente, eu estou aqui do outro lado do Rio, né? Minha casa, se eu levava o telefone ali, se eu entrar, pular no rio e nadar, eu chego lá onde seria a feira em talvez 10, 15 minutos. Mas, enfim, a feira migrou inteiramente devido ao problema global, né, da pandemia. A sessão se chama Diálogos. Foi uma sessão que foi desenvolvida pelo museu em parceria com a Frieze desde o ano passado, para justamente tentar refletir numa sessão de apresentações solo dentro da feira o que seria a missão do museu, né? Então, aquilo que o museu representa nas suas exposições, na sua coleção, é, de certa maneira, transposto para essa sessão solo, né? Então, basicamente, é um diálogo entre artistas latino-americanos trabalhando no hemisfério latino-americano, né, no hemisfério sul, com artistas Latinx, né, que é a denominação que hoje tem sido mais usada para chamar os artistas latinos, ou seja, de origem cultural e étnica latino-americano, trabalhando nos Estados Unidos, né? Então, a missão do museu, o museu tem uma história muito interessante, tem uma história muito bonita e interessante, porque ele nasce aqui no East Harlem como um museu para dar voz à diáspora porto-riquenha em Nova York, né? Que já, pelo menos desde os anos 40 e daí para diante, vai ganhando um peso cultural muito forte em Nova York. Várias comunidades caribenhas e, especificamente, até por questões de número de gente, demográficas e tal, a comunidade porto-riquenha tem uma força muito grande em Nova York. E aí, no momento ali dos movimentos pelos direitos, do movimento pelos direitos civis e tal, algumas instituições são criadas, algumas organizações, e o Museu Del Barrio é uma delas, né? Então, ela nasce a partir de uma pressão da comunidade porto-riquenha em Nova York para ter mais representação no mainstream cultural e tal. E é muito interessante que ela nasce como um museu, né? E, obviamente, Thaís, o componente afrodiaspórico, ele é fundamental nesse caldo de cultura, né? Porque a própria arte porto-riquenha, que é de onde muito nasce a história do museu, ela é muito marcada pelos processos culturais afrodiaspóricos, né, da diáspora africana no Atlântico Negro, né, a partir do tráfico negreiro, né, do comércio escravista no sistema colonial. Então, quando eu venho aqui para o museu, tem um ano, o que eu estou tentando trazer, que é uma coisa que já existe muito na história do museu, mas eu tenho tentado trazer de volta,
é essa conversa sobre a participação fundamental. Quer dizer, não existe a América Latina sem a diáspora africana. Essa é a minha questão, né? Porque a minha questão, enfim, essa questão que eu acho que Então, que a gente enfrenta. informa exatamente essas Nossa decisões. formação. Que informa essas decisões. Então, quando eu vi, né, o Patrick Charpenel, que é o nosso diretor executivo, e a Susana Temkin, que é uma das curadoras do museu, eles dois já tinham feito uma edição da sessão no ano passado, e então eles, quer dizer, me convidam para me juntar, e aí eu tento usar, que nem essa sessão, a possibilidade de curar uma exposição fora do museu, dentro de uma feira, como uma espécie de ferramenta também para fazer pesquisa, obviamente, né? Então, alinhar os interesses curatoriais do museu com os interesses curatoriais dessa exposição me parece uma coisa muito natural. E aí entra o mestre Didi, né? Eu acho que existe uma, vamos dizer assim, uma contemporaneidade de vários artistas trabalhando em vários lugares das Américas em torno dessas questões Diáspora. da diáspora e, mais especificamente, da cultura religiosa, né, do Atlântico Negro, né, como, por exemplo, no Caribe, né, o voodoo no Haiti, a santeria em Cuba e o candomblé no Brasil, né? Sim. Então, isso me parece que, quer dizer, eu costumo dizer que o Museu del Barrio, ele é Yorubá igual a Bahia, né, que é um verso de uma música do Caetano. Então, o museu ele nasce desse caldo de cultura e o mestre Didi, ele, quer dizer, é um dos grandes artistas globalmente trabalhando no século XX dentro dessa perspectiva cultural, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o mestre Didi, assim, muito como eu te falei no telefone, né, Thaís? Eu não sou especialista na obra dele, nem muito menos especialista em arte afro-brasileira, embora eu tenha também os meus interesses dentro desse campo. Mas eu me lembro muito bem da primeira vez que eu vi a obra do mestre Didi, que foi naquela sala especial da Bienal de 96. Você devia estar nascendo, e eu estava lá vendo minha primeira Bienal de São Paulo. Não tanto, mas obrigado pelo elogio. Você parece muito seu pai, é impressionante. Enfim, eu vi aquela sala, só para situar, a Bienal de 96 foi uma Bienal importante para Burro, porque foi uma Bienal muito grande, muito rica, com salas especiais, assim, inúmeras salas especiais, né? Ficaria aqui 5 minutos falando das salas especiais. Van Gogh, por exemplo, e tal. E tinha o mestre Didi, tinha o Walter, tinha, enfim, uma série de coisas. E o mestre Didi, ele me cativou muito, né? Eu já gostava muito de arte moderna, arte contemporânea, eu tinha 20 anos, 21, mas o mestre Didi teve um negócio que ele me pegou, e eu nunca mais parei de pensar no trabalho dele inteiramente, que é essa coisa que é uma questão que atravessa toda a interpretação da arte africana ou da arte indígena por meio de uma lente da arte moderna ou da arte contemporânea, que é a nossa incapacidade de enxergar, né? Nós, que eu estou dizendo, historiadores da arte muito eurocêntricos e muito brancocêntricos, de enxergar o que está ali, né? Então, eu me lembro diversas vezes ao longo desses anos de ter ouvido várias pessoas falar, mas ele sempre mais, né? Embora ele lide com o universo cultural, né? do culto aos orixás, a linguagem dele transcende, é uma linguagem universal, tal. Eu acho que isso, quer dizer, óbvio, eu me fascinei lá porque eu gostava do Brancusi, olhei para o mestre Didi e vi o Brancusi no mestre Didi. Mas o Brancusi também viu as coisas que viu. Agora, o que eu acho que não é apesar, é por isso mesmo, né? É por isso mesmo que ele é um grande artista. Não é apesar disso, a gente quer dizer, então eu acho que essa inquietação estética que ele coloca, né, da gente não saber se os xaxarás, se eles são objetos ritualísticos, como é que eles são? Lá no ritual eles são com aqueles materiais? Onde que está a transcendência? Onde que está a divisão entre
entre espiritualidade, né, entre o objeto, a agência espiritual, digamos assim, do objeto e a fruição estética. Quer dizer, são questões muito localizadas dentro de uma visão ocidental, branca já. Ocidental. Né? Então, eu acho que ele quebra, ele provoca isso. Né? E, enfim, eu acho que hoje em dia, né, meu último trabalho aí no Brasil, mais de fixo, foi no MASP, como curador adjunto de arte brasileira, e acho que o MASP, desde aquela época lá, 2015 e tal, tem tido esse papel muito fundamental também, de situar essas discussões num lugar do mainstream, num lugar mais acessível para todos, e quebrar essa ideia, apesar, esteticamente universal. Quer dizer, não existe universal, né? O que existe é a força daquilo, porque aquilo é aquilo. Né? Então, eu estou muito feliz. Infelizmente, a feira não aconteceu em carne e osso. A gente está tendo que fruir os trabalhos pelas telas, né? Mas estamos tendo uma resposta ótima, excelente. Aproveito para agradecer muito, com muita sinceridade, muito carinho, a doação que vocês fizeram para o Museu Del Barrio. Certamente essa obra enriquecerá muito a possibilidade de leitura do nosso acervo. Já estamos planejando uma mostra de longa duração da coleção para quando voltarmos, provavelmente no segundo semestre do ano que vem, e essa peça com certeza vai estar lá em diálogo com vários outros artistas aqui de Nova York, ligados à diáspora afro-caribenha, ou artistas trabalhando em outros lugares da América Latina, lidando com esse legado cultural, visual e espiritual da cultura religiosa do Atlântico Negro. Né? Então, oi, Thaís. Oi, Rodrigo. Bom, eu acho que você vai bem no cerne, eu acho que da questão, né, que a gente vive diante da obra, não só do mestre Gigi, mas diante de vários outros artistas afro-brasileiros, afro-americanos, caribenhos, porto-riquenhos, enfim. É necessário realmente um outro olhar, uma outra lente, mais distanciada desse olhar branco, eurocêntrico, diante da arte, né? Ou você se distancia desse cânone para poder compreender e colocar ele no lugar mais apropriado, ou então aquilo sempre vai ficar num lugar de deslocamento. Então, realmente, ampliar esse olhar, ele é fundamental. Eu acho que essa é a luta, né? Essa é a batalha diária, né? Nessa conquista desse dia a dia, de ampliar esse olhar, porque se a gente continuar sempre com os cânones eurocêntricos, enfim, a gente desconstruir uma série de coisas e pensar em outras lentes. Mas, Thaís, conta pra gente um pouquinho da sua relação. Eu estava te assistindo antes e eu acho que é muito, quer dizer, esses privilégios que a gente tem, né, que são privilégios de ter tido grandes encontros. Né? Eu, por exemplo, comecei também muito novo com a Amilcar, como professor de desenho e tal, de Amilcar de Castro. E eu fiquei curioso para saber do seu encontro com o Didi. Essa relação espiritual acaba fazendo com que a gente monte sempre um quebra-cabeça e minha vida ela é muito simbólica junto à obra de Mestre Didi. São realmente vários encontros, né? Há 15 anos atrás, quando eu começo a trabalhar na galeria, que eu venho trabalhar no meu dia a dia junto com o Paulo, ele decide fazer um solo. Foi minha primeira feira de arte, foi a SP Arte, e foi um solo do Mestre Didi. Então, isso já foi super simbólico. E o primeiro ateliê de artista, qual eu tenho a oportunidade de visitar, foi o dele. Ele era vivo, né? Casado com Ronita, a viúva que ainda é viva, mas nesse momento se encontra acamada. E eu fui à casa dele, ele ainda era vivo, daquele mesmo jeito, poucas palavras, né? Poucos gestos, um ser humano muito discreto, mas quase que uma entidade, né? Diante da gente. Né? Cada movimento lento, ele sempre foi de falar muito pouco, e ali a gente conversou um pouco e a gente selecionou as peças que seriam exibidas na SP Arte, que foi um sucesso. Então, assim, a minha primeira feira, minha primeira visita de ateliê, ele está ali sempre marcando posição. Minha primeira curadoria assinada,
em 2018 na Galeria Almeida Dale também, alguns anos atrás. E meu primeiro texto publicado é sobre o Mestre Didi. Então, minha primeira live, a gente está aqui conversando sobre o Mestre Didi, né? Minha primeira feira internacional em Londres também foi uma individual, com foi Adriano maravilhoso. Pedrosa, Foi o Spotlight. na Freeze. Então, é como se sistematicamente ele me avisasse de que ele também abre os meus caminhos. Então, é bonita essa sintonia e essa conexão simbólica, assim, a todo tempo, né, na minha vida. Eu sempre me orgulho muito de compartilhar, assim, de alguma forma, ele me acompanha. E eu sinto realmente, me sinto sempre acompanhada, né, na minha vida profissional por ele. Pela sua memória e pela sua ancestralidade. Ele está sempre, sempre me acompanhando. Então, eu queria compartilhar, né, essa história com vocês. E também queria falar também um pouquinho sobre a vida, né, de Mestre Didi. Afinal, a gente está aqui para falar um pouco sobre a obra dele. Ele nasce em 1917. Para quem não sabe, ele é filho biológico de mãe senhora, que é a terceira Yalorixá do Ilê Axé Pofungá, que é uma das casas de santo mais tradicionais da Bahia, do Brasil, né? E foi uma grande Yalorixá que recebeu grandes personalidades no terreiro. Jean-Paul Sartre visitava o terreiro nesse período, Caribé, Pierre Verger. Tem um retrato lindo dela, do Verger, né? Exatamente. E ele também é filho de mãe senhora com Arsênio, paizinho, que era um alabá na tradição Egungun. E aos 7 anos de idade, ele já é iniciado no culto aos Egunguns, por tio Marcos, né, que era o então Alapine, que é o cargo que ele vem a herdar mais tarde. Para quem não sabe, Alapine é o cargo é o sumo sacerdote do culto aos Egunguns, que é o cargo mais alto sacerdotal religioso dentro do culto. Então, ou seja, só existe um Alapine no Brasil e um Alapine na África. Ele herda esse cargo, mais tarde ele vem fundar o seu próprio terreiro de culto aos Egunguns, o Ilê Axipá. E quando ele faz a passagem, ele era o Alapine brasileiro. Aos 18 anos, né, ele recebe o cargo de Assobá, que é o supremo sacerdote no culto de Obaluaê. Por que esse dado é tão importante dentro da vida de Mestre Didi? Porque é ali que ele inicia, é como se ele tivesse uma autorização espiritual para ser um artista plástico sacerdotal, dentro do culto. Então, é ali que ele começa a ter uma autorização espiritual e religiosa, uma função religiosa, de confecção desses artefatos sacros. Então, ele inicia confeccionando os ibiris e os xaxarás, basicamente, que é o ponto de partida, né, da obra. Então, eu gosto sempre de mostrar. Aqui é um xaxará de Omolu, do Orixá Obaluaê, e aqui é um ibiri de Nanã, né? Esses dois orixás são mãe e filho e eles andam juntos, não existe o culto de um sem o culto do outro. E eu gosto sempre de mostrar essas fotos também de Verger da década de 50, que a gente vê aqui a gente vê um iaô no momento de uma saída de obrigação incorporada, e aqui a gente tem provavelmente um xaxará confeccionado por Mestre Didi. E aqui também a gente tem uma rodante no momento de transe. Tá vendo? Também de Pierre Verger essa foto, dos anos 50. Agora eu não sei dizer se provavelmente é o Pofungá. Então, e se a gente observar esteticamente a estrutura física das obras do Mestre Didi, isso é o ponto de partida. Isso é o alicerce. Desde uma escultura de 2 metros de altura, ela parte dessa mesma anatomia e desse mesmo eixo central. É esse eixo escultórico, né, que traz essa liberdade mais tarde por essa fusão, né? Porque nós somos híbridos, né? Nós somos brasileiros, ele não é africano, então ele não faz arte africana tradicional, né? Então aqui ele começa fazendo algo africano tradicional para dentro, para o rito, para o culto, e depois ele tem a possibilidade também de expandir isso enquanto artista plástico no mercado de arte para outras funções. Para mim também no início era muito difícil compreender esse limiar entre arte tradicional e arte
arte conceitual, enfim, se isso estaria distante. E quem uma vez me definiu isso muito bem foi uma artista do Zimbábue chamada Georgina. Eu esqueci, me passei agora sobre o sobrenome dessa artista, mas uma vez eu perguntei a ela, Georgina, qual seria a diferença? Porque ela divide arte tradicional africana e, e arte conceitual, deep thought, né? Que seria um conceito em que na África e no Zimbábue, qual seria essa divisão, né? Entre a arte conceitual e a arte tradicional africana. E ela me define muito bem. Ela simplesmente me diz, exatamente o artista tradicional, ele tá no mesmo, ele tem o mesmo prestígio, o mesmo conceito, o mesmo prestígio social que um artista de arte conceitual. A única diferença seria o valor de mercado, e esse artista estaria num lugar como se seria o mesmo valor de um múltiplo. Então, eu acho que isso foi muito esclarecedor para mim, e eu acho que isso também pode ser esclarecedor para quem está vendo. E então, esse é o ponto de partida, né? Os ibiris e os xaxarás. E como Mestre Didi ele está muito mais ligado à tradição. Bom, e como o culto de Mestre Didi você consegue me ouvir agora, né, Rodrigo? Agora tá de volta. Estou ouvindo de Tá. novo, tá tudo certo. Pode Pronto, continuar, então, Thaís, não preocupe. então eu tava falando que a Georgina, ela me define, essa artista do Zimbábue, ela me fala que qualquer um dos artistas, mesmo de arte tradicional ou de arte conceitual, eles teriam o mesmo prestígio, a mesma posição na sociedade. A única diferença seria o valor das obras que seriam comparadas a um múltiplo. Uhum. Então, isso para mim foi muito esclarecedor e eu queria dividir com as pessoas, porque me esclareceu tanto no período, assim, de dizer, nossa, dentro desse olhar e dessa perspectiva, todo mundo tem esse prestígio. Uhum. E aí agora eu vou falar um pouquinho assim, sobre os critérios que me fizeram, como é que eu faço para selecionar as obras do Mestre Didi para o stand da Frieze de Nova York. Então, assim, sempre que eu vou fazer uma exposição do Mestre Didi, eu tenho esse pilar central que eu chamo dos 4 orixás do Panteão da Terra, que são os orixás que estão mais vinculados ao culto dos egunguns. Então, assim, como o terreiro, né, o culto de Mestre Didi, ele não é um culto tradicional dos orixás, e sim um culto à memória ancestral, os principais orixás que são cultuados no culto são os orixás que estão envolvidos com o elemento terra, que são Obaluaê, que eu acho que é muito oportuno a gente falar um pouco sobre Obaluaê no momento que a gente está vivendo, né? Afinal, é o deus da doença, né? Das doenças contagiosas e da cura. Então, acho que é um ponto no momento de muita reflexão. Ele representa o princípio masculino do panteão da terra. É o filho abandonado por Nanã e adotado por Iemanjá, deus da varíola, das doenças contagiosas, e por isso ele que esconde os segredos de vida e de morte. Demais. Então é um orixá muito respeitado, né? Um deus que precisa ser extremamente respeitado, apesar de não estar aparentemente no convívio do dia a dia, o deus da terra chegou e merece muito respeito. Né? É sempre assim que ele é saudado. Ele bate o cajado e o deus da terra chegou e merece respeito. Nanã, que é o princípio feminino do panteão da terra, uma das divindades mais antigas, né, das chuvas, dos mangues, dos pântanos, é a senhora da morte, e ela que é responsável pelos portais de encarnação e desencarnação. Oxumaré, que é a serpente arco-íris, e que em muitas versões da mitologia é a serpente que é muito ligada ao mito da criação do mundo, né? Seria essa serpente mítica que daria a forma esférica, traria a forma esférica da Terra, e é muito comum a gente encontrar a Piton sempre, né? Ela é muito recorrente na obra de Mestre Didi, mas representa movimento, mobilidade, atividade, né? Seu trabalho, ela está sempre ligada assim, ao ciclo completo da existência. Tudo que começa tem começo, meio e fim, né? Então, é esse ciclo completo da existência. E, por fim, é o Saim, que é o patrão da vegetação, que está sempre representado na obra dele como um pequeno pássaro no topo das peças. Aquilo é um símbolo muito representativo do açaí, é onde a gente vê na ferramenta de açaí sempre aquele pássaro no topo. É o orixá patrão da vegetação, grande sacerdote
sacerdote íntegro das folhas. Sua importância é fundamental, né? Não existe nenhuma cerimônia religiosa sem a sua presença, sendo ele o detentor do axé. E tem um provérbio africano que é muito, muito conhecido, né, nas casas de santo, que é Ewe Kosi, Kosi Orixá. Sem folha não há orixá. Então, ele está sempre presente em qualquer cerimônia religiosa. Então, sempre quando eu vou fazer uma seleção de peças, eu sempre olho para esses 4 orixás do panteão da Terra. Então, assim, de alguma forma, eles têm que estar representados nas suas formas, na sua simbologia. Depois que eu cubro esses 4 pilares, que é tão fundamental no eixo dele, aí eu vou pensar outros elementos que sejam coerentes, porque ele não se restringe a esses 4 orixás. Então, todos os itãs, ou seja, a mitologia, ela é contemplada. A gente vê muito ele se referir nos títulos a uns ancestrais, porque tem muito a ver com o culto dos egunguns. A gente vê também a grande serpente, o grande pássaro mítico, que tem muito a ver com as mães ancestrais. Enfim, aí vai entrar ele vai usar sempre os emblemas tradicionais do universo Nagô para transmitir, né, seus costumes, sua hierarquia, a língua iorubá, que está sempre presente, porque, além de tudo, além de um artista sacerdote, ele era um antropólogo, ele era um lutador pela permanência, né, da língua iorubá. A gente tem uma série de livros e de títulos publicados, né, por Mestre Didi e por sua esposa, a Juanita. Então, as concepções, as estéticas, a dramatização, a literatura, a mitologia, tudo isso se faz presente na sua obra, junto com os materiais que ele utiliza também, que são simbólicos e são sagrados. Então, a escolha de cada um dos elementos que está ali, elas se repetem porque são elementos e materiais sagrados. Eles não são aleatórios, né? Nenhuma de suas escolhas é aleatória. E todos eles têm simbologia, seja o búzio, seja as contas, né, que se replicam nas guias, a escolha do couro, da nervura de palmeira, tudo isso faz parte do seu cotidiano e do seu universo. Dentro dos cultos de matriz africana. E, óbvio, como você falou, né, envolve todo esse processo criativo, né, dentro do seu imaginário pessoal, que transcende e que faz com que ele elabore todo o seu repertório escultórico próprio, contemporâneo e universal, como a gente gosta Agora, de Thaís, classificar. você mostrou 2 fotos aí do Verger, onde aparecem, né, objetos Uhum. usados no ritual, né? E aí Uhum. você está falando que provavelmente esses objetos teriam sido feitos por ele. Sim. Existe uma diferença notável entre esses objetos que eram criados para o culto, os objetos que eram apresentados em exposição, ou posto de outra maneira, os objetos que foram criados para o culto, eles apareceram em coleções depois? Eu fico curioso, quer dizer, Não, de e é forma alguma. interessante também que o Mestre Di, ele tem, a gente pode falar disso depois, né? Se você quiser responder isso primeiro, o trabalho dele teve muita circulação, né, com ele em Sim, vida, né? sim. Ele produziu muito, quer dizer, já no meio das artes, né? Eu quero dizer. E se você pensar pelo viés assim, do lugar em que a arte afro-brasileira sempre ocupou e o preconceito, ele teve muito respeito no exterior, né? Se comparado a outros artistas, né? Ele participou de quase todos os festivais de artes negras importantes. Sua exposição mais importante para nós, com um olhar mais eurocêntrico, é o Magicien de la Terre, né? No Centro Pompidou. Então, assim, é um artista que teve realmente muito prestígio fora, mais até do que dentro, né? Inicialmente. E, na verdade, cada uma das obras dele são únicas, né? São objetos únicos. Então, assim, ele nunca repete. Por mais que sejam próximos, parecidos, eles são únicos, né? Nunca vai se repetir exatamente a mesma forma, a mesma cor. Mas o que eu acho que é mais importante a gente deixar aqui bem demarcado é que
é que um objeto, ele só entra para o culto depois de uma série de rituais de consagração para aquele objeto. Uhum. Então, uma vez que aquele objeto ele entra no culto, por razões espirituais, ele nunca mais vai sair. Então, do culto para fora, ele é um objeto, mas ele não sai do culto. Porque ele foi consagrado e aquilo ali vai passar a ser um objeto ritualístico. Um objeto que vai ser cultuado mesmo. Então, acho Agora, assim, quase do que ponto de vista impossível que entendi, esses objetos saiam desse contexto. tenham saído, né? Quer dizer, não tá, isso não foi parar num Tenham museu saído. etnográfico. Mas do ponto de vista Só se for por físico da saque, por construção, apreensão, por batida policial. Através dessas situações, a gente... é, exato, É, né? Quer dizer, a gente sabe dessa. Tem uma coleção importante, eu não vou me lembrar o nome aí, que foi isso. formada dessa maneira, né? Com objetos apreendidos, né? Mas Alguém fala aqui que Mestre Didi não falava pouco, não. Ele falava muito pouco em público, só corrigindo. você dividiu comigo uma coisa que eu achei muito linda, que é um pequeno documentário, né? Que acho que o Itaú que fez, foi isso? É o Arte na Escola. É Arte na Escola, exato. Arte na Escola. Que ele aparece muito, né? Ele aparece bastante. Ele não fala muito, ele fala pouco, mas Uhum. o que ele fala é muito interessante, né? Ele fala um É, pouquinho da vida dele, ele fala do trabalho ele fala uma coisa muito curiosa, que ele não é africano, que ele é brasileiro. é, E isso é e, muito e, é, forte. e é muito bonito porque tem ele trabalhando, né? Que é uma sorte, quer dizer, você vê uma pessoa fazendo o trabalho dela é sempre um jeito de entender, né? Ele com o alicate ali, com os búzios né? Passando as contas e falando dos materiais, nomeando os materiais. Aquilo eu acho que pode ser aparentemente pouco, mas eu não acho pouco de jeito nenhum. Eu acho super revelador, assim, tem uma intimidade, dá uma Dá uma sensação de intimidade. intimidade Eu também com o sinto isso. trabalho, né? E realmente ele tem uma vamos dizer, uma maestria, né? Claro, mestre de dia, uma maestria mesmo a palavra. Nesse domínio do vocabulário escultórico, né? O que você estava falando em relação à simbologia dos orixás, os quatro que ele representa mais frequentemente, ou que são os mais próximos à própria posição dele Uhum. no culto, ele tem um jeito, né? Aquela curva, né? De Uma Nanã, elegância, né? Uma tem elegância. aquela curva de Nanã, aquele espaço vazio, né? Aquele espaço negativo ou espaço que é uma espécie de um útero, né? Que tem uma concavidade, uma cavidade Mas é o vazia. útero. Nanã é a representação da mãe ancestral, né? Uma Aquilo é grande... tão bonito, né? E é uma gota, quer dizer, aquilo tem essa organicidade mesmo do vocabulário escultórico, que é como se ele desenhasse com a linha no ar, né? E ele cria esse feixe, né, da nervura, essa fibra que ele usa, né? E esse feixe ele dobra, né? Ele faz a curva e depois isso vira uma espécie de um cepo, né? Ele tem vira um tronco, tem as árvores. Eu acho que as árvores são as mais ligadas ao chumaré, é isso mesmo? Desculpa, as aves? Não, as aves... As árvores. As As, á- árvores. as árvores. A árvore, ela tá ligada mesmo à ancestralidade, né? A apresentação do baobá, da ligação entre o Aie e o Borum, enfim, de uma série de E é símbolos. lindo, né? Porque ele vai realmente complexificar, o vocabulário vai ficando complexo, né? Eu tenho Exatamente. muita curiosidade, obviamente eu não tive a oportunidade, tempo de fazer uma pesquisa mais a fundo, né? É uma apresentação pequena, a curadoria do stand é sua, a seleção é sua e tal. Mas eu tenho muita curiosidade com essa exposição dele. Alguém falou, você falou, acho que o Rafa escreveu aqui no chat box também, da Magicien de la Terre, né? Que É, ele participa ao lado do Cildo, acho que é super interessante também pensar os dois juntos ali. Mas a primeira exposição dele, que eu acho que é 64, na Galeria
de tentar entender o que ele estava mostrando, né? E acho que deve ter sido na Bonino do Rio, né? Não deve ter sido em Buenos Aires. Mas, enfim, eu acho que seria um lugar interessante também de pegar o fio da meada aí para ver como que ele emerge, né? No material mais amplo que você nos passou, tinha uma escultura bem figurativa, né? Acho que em madeira, um entalhe em madeira, que acho que é dos anos 40, é isso mesmo? Isso. É um período experimental que não... Ele fez poucas coisas daquilo, fez algumas cerâmicas, né, que também são raríssimas. A gente encontra uma, se eu não me engano, no Museu Afro, ainda na coleção. E são pouquíssimos exemplares, é algo assim muito raro, né, na obra. Acho que seu prazer mesmo era trabalhar com as nervuras e com esse princípio, né, do Ibiri e do Xaxará. Queria falar também um pouquinho por que a gente ia pintar o stand. Você lembra, Rodrigo, que a gente queria pintar o fundo do stand? E a gente queria usar essa cor, assim, mais ou menos, um tom de bordeaux no fundo, né? E eu queria explicar também por quê. Porque eu acho que ainda quando eu escolho uma cor de fundo para um stand, principalmente se tratando, né, de um artista que é tão voltado para o simbólico, que tudo tem sentido, tudo é imbuído de analogias e de sentido, no viés espiritual. Então, a escolha da cor também, ela não jamais poderia partir de um princípio aleatório. E, assim, no culto, o que é que me fez, né, fazer assim, nossa, eu tenho que escolher uma cor que faça sentido. No culto aos egunguns, esses são os principais orixás que se cultuam, e a memória ancestral é dos homens que foram importantes e que viveram na Terra. Mas também os orixás de cabeça das pessoas, dos sacerdotes, né, das pessoas que estão envolvidas no culto. É um culto masculino, é importante dizer. São poucas as mulheres que têm acesso, então é um culto também muito fechado e imbuído de muito mistério. Uhum. É um culto exclusivamente masculino. Mas no vídeo ele fala uma coisa bonita, né? Ele fala, as pessoas imaginam que é um tipo de coisa, mas não é o culto dos orixás, com paramentação. O que a gente faz é uma coisa onde eu participo, onde eu sou... O trabalho espiritual que eu faço, ele é diferente. Ele explica diferente. Assim, né? É diferente. Que é o culto aos... E o orixá de cabeça do mestre Didi era o Xangô. E é uma das publicações, né, que tem dele, que eu tenho dele, que é da Juanita e dele, uma publicação. E também, aí, por conta de ser o orixá de cabeça dele, é um orixá que acaba sendo cultuado dentro do seu culto, do seu terreiro. E o outro critério também que eu tenho é que quando você vai para o estudo iconográfico das vestes dos egunguns, geralmente é essa cor, né, de fundo. Grande parte das vestes dos egunguns, eles usam um tom de vinho, e aí você vem todo o trabalho, né, de miçanga, de espelhos, de búzios, de bordados, que vem por cima daquelas vestes que são muito ricas. Mas dentro dessa pesquisa plástico-visual, o vermelho realmente ele é muito predominante. Então, acho que foi baseado nesses dois critérios simbólicos que eu escolhi, que eu queria que é o santo de cabeça dele, né? Essa é uma cor associada a Xangô, né? E é bonito que você mostrou esse livro, eu não sei bem o que é, mas o jeito de escrever Xangô não é como a gente usa em português, né? É uma publicação da editora Corrupio. Ah, que legal. Agora, eu fico curioso também, Thaís, para entender a presença dele aí, né, na Bahia, né? Porque existe uma grande tradição moderna, muito bonita em Salvador, né? Acho que o sujeito que foi seu pai que me apresentou, que é o Cravo, né? Que era também tem uma infusão da visualidade africana muito, né? A partir muito forte na escultura dele e tal. O mestre Dias, eu sei que ele duas coisas muito interessantes, né, que você falou. Uma é que ele
ele tinha um voto religioso de não se pronunciar sobre o trabalho, Uhum. então ele Em guardava, público, não. observava uma reserva em relação a isso. Embora eu Uhum. acho que ele se manifestasse aqui e ali, né? Claro, como eu falei nesse vídeo, mas ele guardava essa reserva. Agora, outra coisa é que ele expunha, quer dizer, então eu acho que o santo deixava ele fazer o trabalho, né? Ele tinha, Com certeza, com certeza. então ele é um artista, né? Quer dizer, quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida, Não, né? não, ele é um artista, Que o que ele faz é sacerdote. arte e que ele é um É uma artista. visão de nós ocidentais, a gente, né, quem tem a visão muito ocidental é que tem esse hábito de achar a vida profissional, vida afetiva, vida espiritual. Exato. O legado africano deixa a gente mais é uma coisa mais integrada, é um sistema de cooperação, é uma visão distinta de mundo. Então, ele nunca separou muito isso. O artista plástico, o sacerdote ou o Isso é super. antropólogo. Ele era aquela entidade mesmo, assim. Isso que você falou, eu acho que é de uma riqueza assim extraordinária, né? Que essas paredes que a gente Essas paredes. coloca, elas não existiam ali, né? Quer Não, dizer, não, nunca existiram. isso eu acho que é de uma riqueza total, fazer, né? A gente chegar nessa noção, né? Entender É, isso. Mas de toda maneira eu fico interessado, eu tenho muita curiosidade de saber como ele era. Obviamente eu sei que ele era muito respeitado, até porque ele era muitíssimo graduado, né? Uma espécie de sumo sacerdote, exatamente como você isso. falou. Então, obviamente, é um homem muito graduado, da maior distinção mesmo na classe social, na ordem social geral, né? Uhum. Mas, além disso, eu tenho muita curiosidade de saber como é que os artistas da Bahia se relacionavam com ele, quer dizer, se existia eu sei que muitos dos mais jovens comentam comigo, mas da geração dele ou de uma geração logo depois da dele, se existia um Eu, culto eu ao acho de também aí. eu acho que a geração mais antiga na verdade, assim, foi uma geração com a vinda de Lina para a Bahia, foi uma geração que se permitiu experimentar essa africanidade e essas coisas. Então, a chegada de Verger, a chegada de Caribé, essa é a geração de Mestre Didi. Né? Sim. Esses são os contemporâneos dele. E ele marca literalmente a vida dessas pessoas, assim, para sempre. A gente está chegando aqui mais no horário final. E eu queria Sim. terminar, na verdade, eu queria contar uma história, né, Ah, antes de por favor. terminar, que é a história como é que ele descobre essa descendência real que ele tinha. Então, assim, ele cresce, né, dentro do terreiro, ele é filho biológico de uma senhora, uma autoridade religiosa também, né, e a mãe dele sempre contou para ele que ele era que ele era descendente de uma família real. E por conta dessa. Só que ele nunca acreditou, ele achou que isso era história para preservação da identidade, para autoestima, né? Para elevação da cultura negra. Ele nunca achou que aquilo fosse real. E na década de 60, a Verger já tinha iniciado as pesquisas dele entre Bahia e África, e ele ganhou um prêmio da Unesco e faz a primeira viagem dele à Nigéria, o mestre Didi. E quando ele chega, ele é recebido por Verger. Verger estava na Nigéria nesse momento, Uhum. recepciona ele e eles têm um jantar com um rei local, né? Com um mobá local. E no meio desse jantar, ele é muito pressionado, tanto por Verger por Anitta, para pressionar o brasão oral da família. Porque como o Yorubá é uma língua falada, até o final do Uhum. século XIX, você não tem escrita, as famílias tinham seu brasão oral. Né? E Uhum. aí ele pronuncia esse brasão oral nesse jantar. E o rei vira para ele e fala: sua família mora aqui. E aí Que ele descobre incrível. que a família dele morava naquelas proximidades e que se tratava de uma família que era uma das 7 famílias fundadoras do Reino de Queto. Né? Essa história a gente pode ler no livro Ancestralidade Africana, é dele mesmo esse Uhum. relato, e é muito, muito bonito. Então, assim, a gente está falando realmente de uma linhagem que supera e que sobrevive ao tempo, que sobrevive às adversidades, né? Com toda a história contrária, né, que a gente tem, né, de... Eu acho, Thaís, que assim, para mim, nosso trabalho aqui no museu, a possibilidade de trazer essas narrativas, trazer essas referências artísticas
para a geração dos artistas que estão produzindo agora, eu acho da maior importância, no mesmo sentido em que houve essa reconexão, né? Você citou a pesquisa do Verger, o fluxo e o refluxo. Isso é fundamental, porque, quer dizer, existem várias histórias da arte e as pessoas, é fundamental que elas possam acessar as histórias da arte que tem a ver com elas, né? Que são mais caras para elas. Então, eu assim, te agradeço pela aula, foi um prazer enorme. Eu também agradeço demais a Essa oportunidade. história, eu acho que fica assim quase como uma lição, né, para a gente, que essas reconexões e possibilitar essas ligações, fazer esses elos, da mesma maneira que a gente está fazendo com a obra do Mestre Didi aqui em Nova York, através dessa participação na feira, através da doação, eu acho que quer dizer, eu me sinto muito privilegiado e muito grato, uma gratidão assim do tamanho. Eu também. Eu também, gratidão. Acho que a gente pode acabar essa live realmente falando disso. Gratidão, né? Me despedir de Maravilha. todos, agradecendo mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo.